Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente. Pô-los-ei em espanto e em assobio e em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, a voz de alegria, a voz do esposo e a esposa, e ao som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por nós nos encontrarmos reunidos aqui nesta noite para este culto de oração e meditação em Sua palavra. Nós estamos nos preparando para a nossa partida, estamos indo embora, não temos dúvidas disso, Senhor. E creio, Pai, que o Senhor tem me dado uma igreja eleita para cuidar dela. A aflição e o desespero que passa na alma de um ministro que sabe que o Senhor pôs um povo eleito em sua mão, e o cuidado que o Senhor exige de um ministro, de uma gente tão especial para o Senhor. Ó Deus de misericórdia, perdoa os nossos pecados. Se houver alguém doente, nós apresentamos a Ti agora. Lembrando nesta hora daquele irmão lá de Brasília, filho do irmão Valdeir, que tem uma doença rara e que está numa situação calamitosa. Eu oro, Senhor, por aquele irmão que hoje nem sequer reconhece que é um ser humano, de tão ruim que ele está. Que a mão do Senhor esteja sobre ele. A família disse: vamos orar a Deus, o Senhor livre e cure. O Senhor leva ele para casa, dado o tamanho sofrimento. Colocamos sim esse pedido de oração diante de Deus, junto com todos os santos que têm orado por esta família, por esse irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor unja a tua palavra agora, enquanto ir meditar nela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero fazer assim nesta noite algumas leituras de reflexão, né? De refletir, porque aquela leitura que eu fiz lá do comentário do pastor Pierre Green, pelo irmão Galdana, é impressionante, para mim foi muito impressionante. A gente vê as coisas acontecendo e que não está acontecendo porque foi dito hoje, há muito tempo atrás. Vamos ter um pensamento aqui para vocês, para a gente seguir adiante. O profeta Isaías tem ali algumas profecias, e se a gente basear naquilo que Isaías falou, fica mais fácil para entender. Então, começa Isaías falando a respeito de João, né? De João Batista.
ele começa a falar de João Batista, tá? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá sobre os gentios. Aqui, em Isaías 42, ele está relatando exatamente a profecia sobre o Messias, tá? E Isaías 41, ele vem e diz: calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Ele diz: quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para ao pé de si? Quem deu as nações à sua face e os fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como o pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Está falando exatamente aqui, Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Está falando Isaías todo o tempo, dentro das suas profecias, entre linhas, ele está dizendo a respeito de uma mudança que viria para o povo de Israel. Acontece que eles não creram e muitos pensaram que era aquele dia, como ele diz, a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. Para quando era aquilo? Para o presente momento? Quando o profeta Malaquias disse: eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. A palavra está sendo escrita. O profeta está falando, mas aqui nós temos um período de 400 anos, até se cumprir o que ele está dizendo aqui. Quando Isaías profetizou que uma virgem iria conceber, quanto tempo aquilo demorou? Quando Isaías disse: eis que uma criança, eis que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, foi logo em seguida, Isaías capítulo 9, verso 6 em diante. Quando que essa criança, que esse menino apareceu? Eu estou tomando escritura bem conhecida, escrituras bem conhecidas, para apresentar o que o profeta do Senhor falou sobre Babilônia, tá? O que ele falou sobre as duas Babilônias. Agora, o que nós temos que entender, que Deus não faz nada sem antes revelar o seu segredo, os seus servos, os profetas. Então, a palavra tem que ser falada, tá? A palavra tem que sair da boca de um mortal para que ela se manifeste. Quando as pessoas têm uma ideia, as pessoas religiosas, que é um querubim, é um ser celestial, é um ser que vem da eternidade falar a palavra, não é assim. O profeta Jeremias falou sobre o cativeiro na Babilônia. Nós lemos o texto, tá? Não aconteceu aquilo quando ele acabou de falar. Isso se cumpriu nos dias do profeta Daniel. O profeta Daniel foi levado para a Babilônia com 18 anos de idade. Quando o cativeiro terminou, os 70 anos, então ele tinha 88 anos. E 2 anos
antes de completar o ano 70, Daniel capítulo 9, ele vai buscar a Deus em oração e vem o anjo Gabriel e revela para ele as escrituras, o dito do profeta Jeremias, que eles tinham 2 anos para sair da Babilônia. Quando ele orou e confessou os seus pecados, entrou em desespero para tirar o povo da Babilônia, os cativos que estavam lá. Mas 70 anos era uma geração naqueles dias. Israel até hoje, é uma geração para Israel, é 70 anos. Eram 70 anos. Quem foi para lá, a maioria não estava vivo mais. Nasceu uma geração no paganismo. Nasceu uma geração que não tinha hino para cantar, não tinha sacerdote para ministrar. Nasceu uma geração que não oferecia sacrifício, porque o sacrifício era oferecido em Jerusalém e não lá na Babilônia. Quando eles disseram, os caldeus, cante-nos um hino de Sião, os hebreus responderam, não cantamos hinos do Senhor em terra estranha, não cantamos hino de Sião aqui na Babilônia. Agora, pare para pensar, 70 anos sem hino, sem culto, 70 anos sem sacrifício, 70 anos sem sacerdote, e uma geração morreu e uma geração em 70 anos nasceu, sem nenhum princípio, só sabia que era judeu, só sabia que eram deportados para a Babilônia, mas aonde estão os fundamentos, os ensinamentos? Por que isso aconteceu? Deus avisou pelo profeta Jeremias que ia acontecer. Eles não tiveram por advertido. Até que Nabucodonosor foi lá e levou eles cativos. Essa história, ela é de contínuo. Vou entrar em poucas partes dela, mas é de contínuo. Para você ter uma ideia, que primeiro foi Jeremias, depois, muito mais tarde, o profeta Daniel, em Daniel 9, recebe a revelação no ano 68 do cativeiro e começa a mover para ver o povo se preparar para sair. Mas se você lê a história lá em Neemias e Esdras, nem todos vieram da Babilônia de volta. E nem não saíram todos no mesmo dia. Aquilo foi uma sequência de muito tempo para que eles retornassem para a Babilônia. Agora, o homem que enfrentou a situação foi Neemias e Esdras era o sacerdote. Agora, preste bem atenção. Aqui está a palavra escrita primeiro. A palavra escrita tem que ser falada. Tá? Uma virgem conceberá. Quando a virgem concebeu o que estava escrito, a palavra começou a falar. Quem era? O Messias. Quando diz a voz que clama no deserto, lá em Isaías, então essa voz tinha que falar. A escrita estava lá pelo profeta, né? A escrita estava lá no pergaminho, que uma voz ia clamar no deserto. E vem no profeta Malaquias, fala, e virá o seu templo, né? O profeta João Batista apresentaria o templo de Deus, e o templo de Deus era o Messias, tá? Ele ia apresentar o templo, isso estava escrito. Agora eles tinham que manifestar em carne, então alguém tinha que falar. Por isso que o irmão Branham sempre insistiu em uma coisa, da igreja ver Deus em carne. E eu sempre digo, se a igreja não ver Deus em carne, ela não é uma igreja revelada.
Porque quando nós percebemos Deus em carne, a nossa atitude para com Deus muda. Uma palavra até áspera para se dizer, mas só um crente sem Deus, escute isto, quem está me ouvindo, só um crente sem Deus troca um culto por um passeio. Nesse tempo aqui, neste tempo, só um crente sem Deus troca um culto por um passeio. Porque não é tempo para isto mais. Não é tempo para a gente perder tempo. Não é tempo para você se arriscar. Você não deve se arriscar. Não deve se aventurar. Você deve estar certo e seguro de que Deus tem tratado com o indivíduo, tá? Com você, porque Deus trata com gentios como indivíduo. Então a palavra escrita é a palavra encarnada. Depois, a palavra tem que ser falada. A Bíblia de Malaquias 4 era a palavra escrita, não era? Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande do Senhor, não está escrito? Eis que vos envio Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e vire a terra com maldição. Não está escrito em Isaías 4, 5, 6? Ou seja, Malaquias. Mas esta palavra escrita lá, ela não se manifestou. Ela não teve que encarnar. Senão, não vamos ser meros religiosos. Vamos ser cerimoniais, apenas cerimônia na igreja de ler, né? Vamos ler o Alcorão, vamos ler o catecismo, vamos ler os livros, os livretinhos da igreja, vamos ler, então leia. A palavra tem que sair da escrita e manifestar numa pessoa para que ela possa falar a palavra que está escrita em sua carne. Por isso que Elias manifestou o ministério do Filho do Homem. Por isso que Elias foi, sim, o 7º anjo de Apocalipse. Por isso Elias tinha a palavra falada para o seu dia, porque estava escrito sobre isso e ele manifestou. Agora vem o seguinte pensamento: se eu sou eleito, eu devo estar aqui. E se eu estou aqui, eu tenho que manifestar o que está aqui. Você entendeu o que é adoção? Você entendeu o que é a palavra encarnada? É sair do papel. E se aquele homem, aquela mulher está escrito aqui, ele vai ter que se apresentar em carne e falar o que essa palavra diz a respeito dele. Por quê? Está escrito, você quer ver? Deixa eu chegar lá. Aqui está. Apocalipse capítulo 16. Eu vou deixar um pouquinho atrás aqui o Velho Testamento e pegar Apocalipse capítulo 16, tá? Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 17, que está escrito assim: e o 7º anjo derramou sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu e do trono, dizendo: está feito. Quem que fez isso? É um 7º anjo. É o 7º anjo. O que ele fez? O 7º anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Vocês se lembram
que o profeta atira uma pedra no ar e vozes cortavam o céu. Parecia um trovão que soava naquela região. Era o 7º anjo, não chamando só o afundamento, o terremoto que houve na Sexta-feira Santa, mas chamando o afundamento de Los Angeles. E para falar isto, aqui você vai encontrar em Apocalipse, tá? Capítulo, agora Apocalipse, nós vemos, aqui vai até o 20, vamos ler até o 20? Vai até o 20, quer ver? E houve vozes, trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Cálice de vinho é a palavra. Jeremias pegou um cálice fervendo e pronunciou 70 anos de cativeiro. Então o profeta diz: vinho é a palavra, é algo intoxicante, tá? Quando o vinho está fervendo, há um poder neste vinho aqui, há um poder na palavra. Quando a igreja está bebendo, como diz lá no 3º selo, quando você recebe o estímulo, porque o profeta diz, vinho ele provoca estímulo no natural. Você bebe vinho e provoca estímulo. Quando você recebe a palavra, ela provoca estímulo. O que é esse estímulo? Então você torna-se um verdadeiro adorador pelo estímulo que a palavra provoca. Por isso que tem às vezes pessoas que é apática, não tem nenhuma manifestação mediante a revelação e a palavra que está sendo ensinada. Ela não está bebendo deste vinho, tá? Eu não estou com a mensagem que eu leria agora para vocês verem o estímulo que provoca o vinho. Vinho é a revelação quando você recebe a palavra. Apocalipse 18 agora, versículo 16 em diante. Aqui está. E dizendo, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto e todo que navega em naus, e todo marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? O que o profeta disse que vai acontecer? A fumaça deste incêndio, está escrito, não está escrito aqui? Se não tivesse alguém para falar, ia ficar escrito. Mas o profeta disse, uma bomba vai incendiar lá, ela vai se tornar cinzas. A Rússia tem uma bomba para o Vaticano, assim diz o Senhor. A palavra saiu da boca de um profeta. A palavra escrita tornou-se carne e foi pronunciado o juízo. E lançaram pó sobre a cabeça e clamaram chorando e lamentando, dizendo, ai daquela grande cidade na qual todos que tinham naus no mar se enriqueceram em razão de sua opulência,
porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa com quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Ela vai, sabe quantos metros ela vai afundar no mar? O profeta disse: 60 quilômetros. Ela vai afundar 60 quilômetros, nunca mais será encontrada. Quem que é essa cidade? Quem que é essa Babilônia? Los Angeles. Está pronunciado o juízo. Você percebe que a palavra escrita, ela tem que vir alguém e falar a palavra? Ele disse que esta cidade, como uma mó, será lançada no fundo do mar e nunca mais será achada. E isto que nós estamos falando de palavra falada, e que se prega sobre palavra falada, e que falou muito de palavra falada lá nos anos 90, não era nada daquilo. A palavra falada é a Bíblia, é a palavra entrando em você, e você abrindo a boca e falando, e aquilo acontecendo. Então as duas Babilônias está sentenciada, porque alguém ficou em pé e disse o que vai acontecer com elas. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpista, e de músicos, e de frauteiros, de trombeteiros, nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. O ruído de mó em ti se não ouvirá mais. A luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e voz de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos que foram mortos na terra. Está pronunciado. Eu tomei isto aqui, tomar o 7º selo agora, tá? Eu creio que é um momento de muita reflexão para a igreja, muita reflexão. Nós estamos num tempo que ainda muitos não descobriram. Conheço alguns ministros que estão em chama agora mesmo, e estressados e doentes, para fazer com que a igreja possa assimilar o que ele está pregando. É isto. A verdade é essa. Se não captar o que Deus está fazendo agora, minha gente, tem coisa pior do que esse mundo? Por favor, coloque o dedo na terra e encontre um lugar que não tenha corrupção e pecado. E as pessoas pensar num céu. Que céu? Pensar numa eternidade. Que eternidade ela está pensando? Porque frequenta uma igreja? Porque diz que Malaquias 4 é o profeta dela, mas elas conhecem as obras que Deus está realizando. Malaquias 4 pronunciou a palavra, a noiva agora está revelando o que foi pronunciado. O irmão Branham, ele não falou por falar, tem tanta coisa dentro desse assunto aqui, estou pincelando isso aqui rapidamente. Ele não falou por falar. Você toma certas afirmações do irmão Branham, que
Assim, mas, por que ele disse isso, será? Né? Não foi por uma mera casualidade. O profeta falou uma coisa que eu quero que vocês que estão me ouvindo guardem. Ele diz que, deixa eu tomar algo grande aqui para a gente entender melhor. Por que Acabe teve aquela morte? Por que Jezabel teve aquela morte? Você sabe por que foi? Quem sabe? Não sabe? Você não sabe? Qual foi o problema deles? Vocês não lembram-se da vinha de Nabote? E a palavra diz aonde vocês derramaram o sangue de Nabote, os cães vão lamber o sangue lá de Elias, de Acabe. Elias pronunciando isso. Não foi? E depois diz, e os cães vão comer a carne de Jezabel, e comeram ou não comeram? Jeú jogou ela para baixo do prédio, ela cai lá e morre, e ninguém foi lá atrás daquela desgraçada lá, o cão foi lá, comeu toda a carne dela, ficou só a palma da mão e dos pés. Isso é Roma. Agora, preste bem atenção, agora, quem foi que confirmou a profecia de Elias? Como é que é o nomezinho dele mesmo? Um homenzinho chamado Micaías. Ele foi lá e confirmou. Então tinha que ter alguém. Elias pronunciou, mas tinha alguém para confirmar a profecia de Elias. O irmão Brana profetizou, e tem que ter alguém do lado de cá vivo hoje para confirmar as profecias de Elias, o profeta do Senhor. Amém. Você entende isso? Assimilar essas coisas é fundamental. É lógico que você não vai ter a capacidade como mortal de trazer todos dentro disso, porque tem aqueles que não nasceram para isso. O que eu estou falando, que eu ia trazer, Deus faz com que alguém se levante e por exemplo, deixa eu dizer uma coisinha aqui, bem presente. Entrou um ladrão aqui nessa igreja há muito tempo atrás e roubou o vinho da ceia. Você lembra disso? Ninguém lembra disso aqui não? Só a Tônia está lembrando. Roubou o vinho da ceia. Beberam o vinho, embriagaram com o vinho da ceia. Um caiu na ponta de uma lança e morreu espetado. O outro sentou naquela tubulação da sabestra lá, caiu morto. Uma parada cardíaca. Quando Deus quer trazer juízo a uma pessoa, ela faz a pessoa ir lá fazer um mal para um eleito. Para trazer juízo sobre Acabe e Jezabel, eles mataram Nabote. Quando Deus quer julgar uma pessoa, diz o irmão Brana, pega uma pessoa, vai lá e causa um mal, um prejuízo para um eleito. Aí Deus tem como julgar ela vai a juízo. Tem pessoas que vai cair num juízo terrível, sem perceber o porquê o juízo está caindo sobre ela. O velho mundo vai cair. Por quê? Por que o fogo está consumindo essa cidade opulenta? Ou por que essa cidade afundou no mar? O mundo vai perguntar. Mas pergunta o que Los Angeles fez, que os pregadores que entravam em Los Angeles morriam como rato na rua, diz o irmão Brando, eles matavam. E os milhões que Roma assassinou, Deus não esqueceu de uma gota de sangue que saiu das veias das suas testemunhas. Aqui está, 305, sétimo selo. Agora, como eu sabia, outro dia, domingo passado, hoje faz uma semana, quando eu estava pregando sobre, seja humilde, isso aí é Deus em simplicidade, né? Que ele pregou primeiro, seja humilde. Você acharia que algo como isto seria revelado ao Vaticano?
Mas isto vem exatamente como João Batista. Isto vem como o nascimento do nosso Senhor em um estábulo, glória a Deus. Então me ajudem agora, está à mão, amém? Estamos aqui, ó, que coisa! Agora vê você isto, a verdade da visão de Deus, os 7 anjos me trazendo do oeste. Eles estavam vindo do oeste, voltando para o leste, trazendo aqui para esta mensagem nesta noite. Agora a voz daquele grande trovão e a missão que foi trazida aqui tem sido revelada, que é isto? E provado que foi de Deus. Apenas pense agora, eu não conhecia estes selos, e eles têm sido revelados esta semana. Alguém já pensou nisto? Naqueles 7 anjos está sendo a mensagem que estava vindo daqueles anjos, me trazendo de volta para aquilo. Recordem, o 7º mensageiro. Os 7 mensageiros eram mais notável para mim. O 7º anjo pareceu mais do que os outros para mim. Agora veja, eles estavam de pé sim. Agora, queremos apenas que você observe. Eu estava aqui de pé e eu estava observando aqueles outros. Agora, deixa eu parar a leitura aqui. Olha, um evento de uma magnitude sem precedente na história. Você viu as maiores revistas, os maiores jornais, eles falaram da nuvem que apareceu e a América achou que estava sendo uma espionagem. Até hoje ele tem, né? Que era OVNI, uma espionagem. A nuvem que apareceu no dia 28. Mas ele está falando aqui do dia 8. Aqui, dia 8. Esses 7 anjos que apareceram, aquela nuvem que atravessou ali no Arizona, aqueles anjos estavam na terra. Enquanto eles não entregaram a mensagem para o 7º anjo da terra, e era Cristo que no dia 8 de março veio ao irmão Branham, quando deu aquela explosão que ele viu na visão, disse nenhum homem ia sobreviver àquela explosão, era o anjo que veio a ele, quando ele tomou parte na constelação e a comissão para abrir esses mistérios, para tirar a noiva daqui. Se Deus tinha o Micaías, se Deus teve um homem chamado Elias, o outro Eliseu, e João foi exatamente depois de Eliseu, que apresentou o templo, apresentou o Senhor. O Elias, para esse tempo, apresenta o Senhor da mesma maneira que João apresentou. Voltando dentro do assunto, teve algum movimento de caráter relevante quando João nasceu, de Isabel e Zacarias, o casal de velhos? Teve algum movimento relevante quando João sai do deserto para apresentar o templo? Agora João está apresentando a casa de Deus.
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João agora está fazendo a palavra viver de Malaquias 3, e de repente virá o seu templo. Então ele apresentou a casa de Deus, não apresentou? Alguém percebeu que aquele homem era a casa de Deus? Ou seja, o próprio Deus escondido atrás de pele humana? Não houve uma comoção nas religiões do dia, em suas grandes denominações, não houve nenhuma comoção. Por quê? Porque o assunto não era para as denominações, não era para Caifás, não era para Pôncio Pilatos, não era para as autoridades religiosas daqueles dias. Aquele assunto era para os eleitos daquele dia, e aquilo chamou a atenção de 12 homens. Aquilo prendeu 12 homens, depois mais algumas mulheres e mais outros por ali que nós conhecemos na Bíblia. Atraiu o eleito, não atraiu religião, não atraiu autoridade famosa, não atraiu o mundo eclesiástico, mas atraiu o pescador, atraiu gente simples e pobre que viu o sinal do dia. E Deus pôs diante de nós o sinal do dia, o sinal da hora está diante de nós. Sim, Los Angeles vai afundar, é assim diz o Senhor. E quando ela afundar, a noiva vai embora, porque haverá uma ressurreição naquele dia, assim disse o profeta. O irmão Branda disse: Los Angeles afunda e os santos estarão aqui e a noiva vai embora. A estrela atraiu alguém? 3 homens montados em camelos carregados de especiarias atraiu Jerusalém? Por favor. Quem quer fazer com que esta mensagem ela comece a empipocar, explodir por aí, não vai acontecer. Eu estou preparado. Você está preparado? Vocês pensam que vão ter uma igreja cheia daqui por diante? Você está preparado para mais acontecimentos? Prepare-se. As pequenas coisas que acontecem é para apontar as grandes que estão vindo. Ou será que a minha igreja, que escuta-me, há 42 anos, essas coisas que aconteceram nesse ministério, nesses últimos 15 dias, foi uma mera casualidade? Passou um vento aqui, isso aconteceu, caiu uma árvore em cima de um carro, matou a pessoa, foi uma tempestade que veio, é por acaso, né? Escute, espere, e vocês vão ver o por acaso disso. Escute. Espere. Deus responde as coisas em seu tempo, não no tempo meu nem no seu, não no tempo do homem, mas no tempo dele. Haverá uma resposta divina para cada acontecimento. Gente, a igreja está indo embora. Você pensa que vai alguma coisa vai acontecer? Eu, por acaso, ia levantar bem de manhã para sair, e acordei 3 horas da manhã, não dormi mais. Deus não me deixou dormir. Deus não me deixou dormir de jeito nenhum. Veio para lá, veio para cá na cama, acordado, até que os ladrões entraram na minha casa. Eu estava acordado, vi a hora que eles chegaram, confundi pensando que o Daniel estava andando por dentro de casa. E não era o Daniel. Agora, por que eu não dormi, será? Por que eu vi tudo acontecer?
Entenderam? Porque foi um choque muito menor eu estar acordado do que acordar com a arma na cara. Eu já estava acordado em pé, quando relampejou a arma diante de mim. E se eu tivesse deitado, ele me acordasse com a arma, eu deitado, o choque seria maior. Deus conhece a estrutura do homem e soube cuidar de nós. Cuidou de nós. E teve uma coisa mais importante ainda. O Wellington não estava dormindo na minha casa. Porque ele ia pular em cima do Wellington quando ele pulou lá. Ele ia pular em cima do Wellington, onde o Wellington dorme. E o Daniel é muito calorento, colocou 2 ventiladores na cabeça dele e o barulho do ventilador não deixou ele acordar. Tudo isso contribuindo para que eu ficasse sozinho e as coisas não ficassem pior. Deus sabe fazer as coisas. Deus está no controle de tudo. O anjo estava lá. O anjo só estava olhando o quadro. E Deus sabia que não ia cair uma gota de sangue. Tá? Essas pequenas coisas está estruturando uma igreja para ir embora. O que me aborrece, e aborrece qualquer pessoa, é ver pessoas com tanto cuidado. Toca a vida em frente, meu filho. Tá? Faça o que tem que ser feito, mas nunca esqueça que Deus tem que estar em primeiro plano na tua vida. Não esqueça disso, por favor. Faça o que tem que fazer. Compra, vende, faça o que tem que fazer. Trabalha, cuida da família, mas nunca deixa nada ao seu redor interferir na sua vida com Deus. Deus tem que estar no centro de tudo nesta hora. Só um minuto. Deixa eu passar um trechinho aqui. 70 semanas de Daniel. No 71. O profeta diz, Apocalipse capítulo 6, Apocalipse 19 e 21. Está ligado com as 70 semanas, portanto devemos deter-nos e explicar. Antes de prosseguir adiante, devemos deter-nos e explicar porque destas 70 semanas, porque se você não faz, você passará por alto estes 7 selos, passará por alto as 7 trombetas, você passará por alto estas taças, estas pragas, esses 3 espíritos imundos, como rãs, esses 3 ais, a expulsão do dragão vermelho e a mulher no sol, você passará tudo por alto se você não faz, porque toma lugar aqui mesmo estas 70 semanas, isto é onde toma lugar. Aí ele vai dar as datas aqui dos 68 anos. O que eu quero dizer aqui, da abertura, capítulo 6, abertura dos selos. Capítulo 21, 19 aqui, é a descida do Senhor. Tá? É a descida do Senhor com a noiva. 19, 21, quer dizer, a descida para o milênio. Dentro disso aqui, pare para pensar. Capítulo 6 foi aberto, revelado em 63. Faz 62 anos que isso aconteceu. Agora, o capítulo 21, ou 19, 21, não acontecerá a menos que Deus tire a noiva e trate com os judeus.
E para Deus fazer isso, Ele tem que pôr em movimento essas profecias. A Babilônia tem que se levantar uma imagem, tá? E uma adoração a um homem, como teve uma adoração na Babilônia de um homem santo que era Daniel. Então tem que levantar uma adoração, tem que levar o povo a um concílio, tem que levar um povo, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos ler lá, que talvez eu tenha que parar aqui. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Isso está em Apocalipse 16. Virá como um ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. É de noite que dorme. Isso aqui é noite, escuridão, não é? O povo não está dormindo ou não está? Mas toda a escuridão que há no mundo é uma noite de densas trevas. No meio da escuridão, você volta lá no livro de Gênesis, no capítulo 16. Abraão caiu em profundas trevas, e um forno subia diante dele, e uma luz veio aonde estava o velho Abraão. Aquela luz era a deidade, aquela luz era Cristo, era a teofania do próprio Deus. Em meio à escuridão, em meio ao inferno, aquele forno que subia, Abraão tinha luz. E a semente de Abraão, em meio às trevas, em meio a tanta escuridão, noite, a luz está ao nosso redor. Esta palavra tornou-se luz quando entrou dentro do nosso coração e nos fez nascer de novo e ser o que somos nesta noite. E Paulo continua, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Aqui está uma advertência de Paulo. Esse tempo de Tessalonicenses 5, primeiro aos Tessalonicenses 5, esse tempo é agora. O mundo está indo para uma paz. O mundo está indo para uma solução dos problemas mais agudos que tem. O mundo vai indo para uma religião e uma pessoa sendo adorada. Tá? É isso que está acontecendo, mas isso não vai chegar em sua plenitude enquanto a noiva estiver aqui. Esta relativa paz e esta adoração se dará depois que ela sair. Então paremos
para pensar se tem que haver uma adoração, se tem que haver uma relativa paz, se estamos vendo o quadro desenvolvendo agora e ela terá que sair daqui para que isso aconteça, então pensemos, refletimos, paremos para pensar. Deus tem nos trazido até aqui. Deus tem nos trazido até aqui. E isto não é pouca coisa. Não há nada maior do que isto. Agora vou encerrar. Aquela geração estava morta. A que voltou para Israel da Babilônia tinha nascido no paganismo. Uma geração de pentecostais nasceram em 1906. Essa geração morreu. Daquela geração que morreu no deserto, Deus tinha semente que ouviu Josué e entrou na terra. Tem um homem chamado, eu vou terminar aqui, o nome dele é David Walker. Eu tenho um vídeo dele. Ele está vivo. Ele deu uma entrevista em 2011. Ele fala, William Branham. Ele e uma mulher dizendo, ele chegou a dizer assim, nas reuniões, e falou os estados, aonde reunia as multidões. Uma mulher disse, você foi no médico, o médico falou a doença que você tem, você tem um pai por este nome, você mora numa rua tal, na cidade tal. Isso que nós conhecemos. Ele estava contando a história do irmão Branham. O nome dele é David Walker. Eu vou assim. Depois, o William Branham saiu com as doutrinas estranhas e nós tivemos que abandoná-lo. Ele era unicista. O irmão Branham nunca foi unicista. Unicista é uma denominação. Nós tivemos que abandoná-lo. Aí o entrevistador disse, um rapaz novo, mas qual que foi a doutrina de William Branham? Ele falava que ele era Elias. Tivemos que abandoná-lo. Esse David Walker tem foto dele, tem vídeo dele. A unção era tão grande quando esse homem pregava, nos dias do irmão Branham, que quando ele ia pregando, ele subia na plataforma, ficava flutuando em cima do povo. Você tem uma ideia que é um avivamento. Onde eles estavam? Tem lá a foto dele, menino, ele era muito menino, nos 14, 15 anos, ele estava pregando já entre os pentecostais. As pessoas estavam olhando nele assim, ó, dando a entrevista. Ele subia, tão grande que era a unção. Ele viveu ao lado do irmão Branham, e aquilo não entusiasmou o irmão Branham. Tá? Aquela geração que viu tanta coisa, que conheceu o profeta, foi a mesma geração que conheceu Moisés no Egito. Tem uma grande geração no Brasil que conheceu o irmão Branham também. Mas quem ouviu falar, que nós conhecemos, chama-se, ele está descansando no pó da terra, o nome dele é Junior Jackson, que vocês sabem quem ele é. Quem é contra, quem é oposto a William Branham? Eu vivi 13 anos ao lado dele, faz 37 que ele morreu. Ele foi um verdadeiro profeta do Senhor, pregando por uma grande audiência. Junior Jackson, que tinha uma igreja em Jeffersonville, perto da igreja do irmão Branham. Tá? Então, Junior Jackson, irmão Neville, são homens que viram quem era o irmão Branham e atravessaram. Tá? Tem mais um, me esqueço o nome agora. Esses 3 homens que viveram com o irmão Branham e viram quem foi o irmão Branham e o que representa a mensagem dele. O que representou a mensagem dele. Hoje, tudo está no passado.
E Deus vem nesta era, o pior tempo que estamos vivendo, depois já do encerramento de Laodiceia. Deus vem e levanta uma igreja como essa que está me ouvindo nesta noite, para ir para casa, para ser o Eliseu desse dia, para ser o Micaías desse dia, tá? Para sustentar essa mensagem. Deus enviou um profeta para manifestar a sua palavra, revelar a nós quem é o Senhor Jesus Cristo, para que esta igreja possa ver Deus em carne. É tempo de ir embora, é tempo de mudança. Nós não devemos perder tempo com nada mais. Ore, por favor, ore, busque a Deus, não pare. Vamos ficar em pé. Manda Nilson. Senhor Deus, eu te louvo, Senhor,